E um ataque com foguetes contra uma base no Iraque, onde estão sediadas tropas americanas, é o destaque desta manhã no Oriente Médio. Acompanhe agora no canal Arte da Guerra. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Essa é a base aérea de Ain al-Assad, no oeste do Iraque, na província de Anbar. É interessante notar que essa região ocidental do Iraque, na época do Saddam, tinha diversas bases aéreas. A base foi construída entre os anos de 1981 e 1987 por engenheiros da antiga Iugoslávia e teria custado aquilo que é equivalente em valores de hoje a 280 milhões de dólares. Foi construída, portanto, no governo de Saddam Hussein. Ela foi atacada durante a Guerra do Golfo em 1991 e até 2003 era lotada por esquadrões de jatos MiG-25 e MiG-21. Al-Assad foi usado pelos americanos nos primeiros anos de ocupação do Iraque como um hub logístico, uma concentração de caminhões e demais veículos que iriam abastecer outras unidades americanas espalhadas pelo Iraque. Na década passada, a base foi usada para ataques contra o Estado Islâmico, mas os insurgentes também bombardearam a localidade. Em 8 de janeiro de 2020, a base foi atacada por mísseis iranianos em represália ao assassinato do general Qassem Soleimani, que foi morto no aeroporto de Bagdá, no Iraque, dias antes. Lá combatentes do canal Arte da Guerra. Gente, essa base é ponto de visita obrigatório, né, para as autoridades americanas ou americanos famosos que vão para o Iraque, que visitam o país. Por exemplo, o presidente Trump, o vice-presidente Mike Pence, até o Chuck Norris visitou essa base. Lá dentro tem Burger King, tem uma série de lojas, enfim, é praticamente uma mini cidade, uma mini reprodução da América no Iraque. Então é um lugar que tem um simbolismo muito forte, ele é muito associada à presença dos norte-americanos, à ocupação norte-americana no Iraque. Bom, pessoal, eu acho que desse ataque a gente tira algumas lições. Primeiro, no momento ainda não se consegue definir a autoria. Os Estados Unidos já acusam o Irã, é aquela coisa de sempre no Oriente Médio, né? Mas ficam algumas lições. A primeira delas é que não existe, né, um sistema de defesa infalível, né? A gente já viu diversos ataques contra essa base, não é a primeira vez que acontece. O ano passado eu citei quando, dias depois da morte do general Soleimani, houve um ataque contra essa base. Ou seja, sistemas antiaéreos estão propagados, aí que o pessoal fala, não, um sistema infalível. Na prática não é bem assim. Vocês viram o que aconteceu na Arábia Saudita há poucos dias aí, ataque com mísseis também. Essa é uma das lições. A segunda lição que eu queria colocar para vocês é o seguinte: o que aconteceu com o Iraque é terrível, tá? Eu acho que nesse início de século a gente não viu um povo que tenha sido tão massacrado como os iraquianos, porque eles têm o país deles ocupado por tropas americanas, por tropas turcas, por tropas do Irã também, ou seja, a soberania do país acabou. E do outro lado você tem uma sociedade bastante dividida no Iraque. Eu busco sempre trazer um paralelo com o Brasil. O que está acontecendo no Iraque, lógico, né? A formação do país é completamente diferente, mas você tem uma sociedade dividida. Se tenta criar a mesma coisa aqui no Brasil. Você não consegue fazer nessa escala, nessa intensidade que houve no Iraque. Mas eu estava ouvindo um noticiário agora há pouco, e as duas palavras que eu mais ouvi foi direita e esquerda. Ora, gente, eu acho que não tem direita e esquerda no Brasil, tem brasileiros com uma visão do problema, outros enxergam com outra visão, mas são todos brasileiros. Eu vejo a coisa dessa forma. Nós não podemos deixar criar divisão na sociedade, que é o que está acontecendo. Eu tenho amigos, eu me considero uma pessoa de centro-direita, tenho grandes amigos na esquerda, com quem converso muito bem, com quem convivo muito bem, com quem tem um diálogo civilizado. E também consigo conversar com o pessoal mais à direita do que eu. O que eu não consigo conversar, gente, são com extremistas de ambos os lados. Extremistas de esquerda e de direita. O que aconteceu no Iraque é isso. O país partiu para o extremismo e agora não há mais diálogo.
E aonde sai o diálogo, entra a tragédia. Bom pessoal, e a nossa principal dica de leitura de hoje é Alto e Bom Som, que é a biografia do brigadeiro Iftah Spector. O Spector, ele foi piloto de Mirage, foi piloto de F-16 e um dos pilotos israelenses que atacou o reator iraquiano de Osirak. Então ele conta toda a trajetória dele na Força Aérea Israelense. E também eu deixei diversos livros aqui sobre o Mossad, tá? Sobre espionagem, A Porta dos Leões, que é sobre a Guerra dos 6 Dias, e tem também O Punho de Deus, que fala muita coisa de Israel, principalmente em algumas operações do Mossad no Iraque. Todos esses livros tem na nossa lista de desejos, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Vocês podem entrar tanto pelo link na descrição, como através deste QR Code que aparece na tela. Bom pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. Hoje, no final da tarde, a gente não conseguiu definir o horário ainda, porque é muito corrida aqui no canal. Eu joguei para 6h30, mas se eu conseguir acabar todas as matérias aqui, eu puxo para antes. Vai ter nossa segunda edição do Jornal da Defesa, estreou ontem, foi um sucesso. O que é o Jornal da Defesa? A gente pega tudo que é importante em defesa, geopolítica, assuntos internacionais de destaque, aí, conflitos, e traz um resumo aqui para vocês, de maneira que vocês ficam inteirados, né, naquilo que está acontecendo no mundo. Lógico, alguma coisa pode escapar, acontece, tá? Alguma coisa às vezes escapa aí, mas aí a gente coloca na edição no dia seguinte ou fala na live. Então hoje, em princípio 6h30, tem a segunda edição do nosso Jornal da Defesa, um apanhado e tudo está acontecendo, né, nessa área no Brasil e em outros países. Olha gente, eu quero destacar uma coisa aqui também que é muito importante. O trabalho que nós fazemos aqui no canal Arte da Guerra, as notícias que nós trazemos, a apresentação do canal em si, isso aqui é um canal que tem valores. Então é uma coisa sempre propositiva, não é aquela imprensa que você vê que só sabe descer o pau, só sabe notícia negativa, parece que o Brasil é o pior país do mundo. Você olha a imprensa brasileira, você tem a impressão que você vive num país africano. E a realidade é outra, é um país que está crescendo, está lutando para se inserir aí ao lado das grandes economias do mundo, e o canal destaca essas coisas, tá? Então esse negativismo, essa coisa toda da imprensa, aí, as notícias babaca de picanha, leite condensado, aqui não tem essas idiotices não, pessoal. Aqui a gente tem propostas para o Brasil. E 8 horas da noite eu vou fazer uma live hoje sobre, tá, um projeto que está rolando na França aí, sobre ambientalismo. O projeto aí tem grande participação do Macron, ele está apanhando nos ambientalistas lá, porque eles acham que o projeto é fraco, ou seja, casa de ferreiro, espeto de pau. Ele vive falando da Amazônia brasileira e está apanhando nos ambientalistas franceses. Falar em ambientalista, né, eu não vi nenhuma manifestação agora do governo contra o caso do Banco BNP Paribas, que vai sancionar o pessoal do agro brasileiro, tá? Mas a gente vai trazer esse e outros assuntos hoje na live, 8 horas, horário de Brasília, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.